Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, mais um episódio de Tagarelar, começando hoje, mais uma conversa sobre assuntos que são comuns a todas nós. E hoje eu trago uma amiga querida que eu conheci através da rede social e eu fiz alguns processos com ela me deu aula esse ano e eu quis muito trazê-la para que a gente possa conversar um pouquinho mais e eu conhecer um pouco mais sobre ela. É a Luciana, mas eu quero que a Lúcia apresente. Lu, bem-vinda. Olá, Aline, tudo Oi. bem? Primeiramente, né, quero começar a nossa conversa agradecendo pelo convite e dizer que a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente vai encontrando pessoas e vai criando laços, e eu acho que desde o nosso primeiro encontro rolou muita afinidade, né? Sim. Afinidade, um bem-querer, né? Um desejo de que a vida sorria sempre uma para a outra. Ai, Então, eu sim. vou começar me apresentando, né? Meu nome é Luciana, eu tenho 46 anos, sou psicóloga, sou mãe, tenho dois Uhum. filhos, Davi de 21, Ananda de 12, e também sou tutora de um cachorro chamado Buda, que tem sido a minha grande aventura, nesse processo da pandemia, né? De Uhum. poder encontrar formas de poder lidar com os processos. Então, né, o Buda chegou durante a pandemia e a ideia é que ele possa, daqui a um tempo, ser um cão terapeuta e estar comigo Hum. no consultório. No meu fazer como psicóloga, eu fui me especializando no atendimento com crianças e adolescentes, mas, assim, a minha grande paixão que também foi acontecendo e foi, vamos dizer assim, os caminhos da vida foi levando, que é o atendimento aos adolescentes. Foi Hum. algo que apareceu ao longo do meu trabalho, e que tem sido a minha, sabe, a minha grande paixão, assim, o meu grande encontro na vida com a minha missão é estar com os adolescentes. Então, isso é um pouquinho de mim, assim, eu sou uma pessoa que adoro poesia, adoro histórias, contos, utilizo muito das metáforas no consultório, adoro jabuticaba e adoro ver o céu todos os dias. Então, Ah, brevemente, né, um pouquinho de mim. ai, bem-vinda, Lu. Bom, já te digo para tu vir aqui conhecer o céu de Porto Alegre, então, né? Vem aqui quando puder, assim, a Lu é de Minas, né? E eu tenho um carinho muito grande pela galera de Minas. Ainda devo chegar por aí para conhecer de pertinho, né? O teu, o teu olhar, assim, mais de perto, né? E Lu, tu começou já trazendo, eu anotei algumas coisas que eu quero te perguntar, né? E então eu já vou começar por esse lugar, que é o trabalho com adolescência, né? Tu trouxe para mim história, assim, um outro olhar para adolescência. Eu confesso, assim, que vários preconceitos eu tinha e que foram, assim, quebrados ali, né? E é aquela coisa, né? A gente passa a olhar para nossa adolescente com outros olhos e para os adolescentes ao redor. Eu queria que tu contasse, assim, de que forma que tu percebe no consultório hoje, na escola também que tu atua, o impacto da pandemia, né, nos adolescentes. Então, esse é um tema muito sensível, nos tempos atuais, né, na pandemia. Eu tenho sentido assim que é uma idade que a gente precisa estar muito atento, precisamos estar muito atentos, né, vamos dizer assim, ao legado da pandemia. Porque se a gente for parar para pensar, né, a adolescência ela é uma fase em que os principais aprendizados eles se dão no contato com outros adolescentes. Sim. Muitos dos aprendizados, da construção da própria imagem corporal, das conversas sobre a sexualidade, a própria construção da identidade, ela se dá muito nos grupos. E esses 2 anos que ficamos no processo de pandemia, isolamento social, com quem que os adolescentes tiveram trocas, com quem que eles aprenderam, com quem que eles conviveram? Claro que eles mantiveram contato com os colegas, mas mediados, né, uma relação mediada pela tela, pela rede Sim. social, né? Então tem algo aí que para mim é uma questão, né, desse aprendizado, dessa lacuna que fica
e também pela própria angústia que foi, né, a Nossa, pandemia, né? A pandemia foi um processo muito, muito duro para todos, né? Para todos nós. muito. E para os adolescentes também, o afastamento da escola, voltar para dentro de casa, no convívio com os pais, né? E que ninguém estava pronto para viver essa relação 24 horas por dia. A própria questão do aprendizado que ficou, né, assim, no meio do caminho. Então, muitas coisas aconteceram nesse período. O próprio cenário de mortes, de Nossa. incerteza, muitas famílias passando por dificuldades financeiras, os pais muito preocupados com a sobrevivência, os filhos muito isolados dentro de casa. Então, foi um processo muito, muito, muito tenso, que eu sinto que agora, nesse momento, é onde a gente está sentindo realmente o impacto da adolescência, né? O impacto da Na pandemia na pandemia. adolescência, né? O impacto da pandemia na adolescência, porque o que que acontece depois desses 2 anos? Então, se a gente for parar para pensar, as crianças, por exemplo, os Aham. pré-adolescentes, né, que estavam ali com 10 anos, né, e aí saíram da escola, os corpos eram de crianças, né, e aí, de repente, eles voltam para a escola 2 anos depois, numa escola que não é a mesma, né, bolhas, máscara, não pode tocar o outro, muito, né? Então, assim, ter que reaprender a conviver, a estar com o outro. Então, nós estamos vivendo. Se a adolescência, né, já tinha uma preocupação com essa fase, nesse momento a gente tem que ficar ainda mais atentos, né, para essas narrativas e para essas coisas que aconteceram, que acontecem. Então, por exemplo, no consultório hoje, desde o começo do ano, eu tenho observado um aumento dos casos de ansiedade, os adolescentes estão mais tristes, mais sem perspectivas, sem saber um pouco qual que é o lugar deles no mundo, né? Então, são muitos temas que têm aparecido, né? Então, nesse momento, a adolescência, ela é algo que tem sido atravessado por esses processos, né? Então, eu considero que é um momento, ao mesmo tempo, que merece atenção, mas também a adolescência, sim, né? As coisas também evoluem muito rápido, né? A Muito. capacidade de adaptação, de superação dos adolescentes também é algo que a gente pode aprender com eles, mas precisa desse norte dos adultos, né, no entorno. Sim, eu fiquei pensando até quando esse ano, né, quando a gente estudou assim essa temática e pensando que assim, de forma geral, na minha opinião, assim, a internet, claro, tem coisas maravilhosas, mas eu acho a internet um pouco perigosa, assim, né? E eu falo isso, sim, de um lugar de quem, adolescente Aline, não viveu isso. Eu não tinha, né? Ainda bem, né? Não vivenciei essa era da internet, assim, como adolescente. Eu acho que faz aquele ser que está em desenvolvimento ficar mais para dentro, as emoções mais embotadas. Eu acho que faz com que tu entre em contato com lugares muito sombrios, assim, né? Então eu fico pensando na pandemia, que só tinha relação pela internet, o quanto isso foi complicado, sabe? E eu queria entender, assim, se hoje no consultório esses adolescentes chegam, assim, por vontade própria ou é muito a família que chega junto, um trabalho em conjunto, assim. Olha, a gente tem os adolescentes, né, que procuram, que já têm, né, um desejo, né, uma percepção, né, dos próprios processos internos, mas na maioria das vezes são os pais que procuram, preocupados com esse adolescente que de repente era de um jeito, agora é do outro, percebendo o adolescente muito calado, muito Uhum. triste, começando a se isolar, às vezes tendo problemas na escola, dificuldades de comunicação, né? Então, na maioria das vezes, o adolescente é levado por um adulto, né, pelo pai, pela mãe, ou indicado pela escola. Mas tem também aqueles que chegam com as próprias pernas. Que legal. Mas, independente da maneira como chega, o importante é, na relação, né, com o adolescente, ali no consultório, ali nos primeiros contatos, que ele se sinta em casa, entenda que aquele espaço é para ele. Então, eu falo isso muito para eles, ó, esse espaço aqui é para você, não é para o seu pai, não é para sua mãe, não é para a escola, eles podem até ter indicado, mas eu estou querendo te fazer um convite para que aqui seja um espaço para você poder se conhecer. E aí eu brinco com eles assim, olha, o que que é algo mais
importante que a gente tem na vida. E eu vou trabalhando isso com eles, essa noção do eu, da autorresponsabilidade, deles se conhecerem. Quanto mais eles se conhecerem, mais potentes eles estarão na vida, para eles poderem se posicionar de qualquer maneira, de poder correr atrás dos sonhos, de poder desenvolver as potencialidades. Então, independente de quem traz, né, o importante é fazer com que o adolescente seja o protagonista do processo terapêutico. Sim, e eu acho muito bonito que tu traz, assim, frequentemente, que tu precisa no consultório, falar a língua deles, porque o adolescente, na verdade, a gente precisa falar a língua deles, né? Para poder entrar naquele universo, assim. Eu acho muito legal que tu trouxe, assim, que tu chegou a fazer videozinho, usar a linguagem deles, assim, eu acho muito bonito, assim, e tu acha que eles, assim, como que eles reagem a isso quando tu traz, assim, tu entra no universo deles, assim, né? Até tu falou de séries, tu assiste a série para entender, né, aquele universo. Como que eles reagem a isso? Então, o adolescente, assim como as crianças, eles são muito inteligentes. A gente acha que eles não percebem as coisas, mas eles percebem. Não essa construção, ela não pode ser na falsidade, vamos dizer assim, né? No teatro, numa coisa teatral, tem que ser algo natural, né? Então é algo que eu vou construindo, eu vou tecendo ali na relação com eles. Então, muitas vezes, por exemplo, o adolescente chega muito fechado para o atendimento, e aí eu falo para eles, ó, esse primeiro atendimento é para você poder me conhecer, né? E para você também poder me conhecer. Então a gente vai conversar. Hoje vai ser uma entrevista. Eu quero entender o que que acontece com você. E aí eu vou perguntando, você gosta de série? E aí muitas vezes uma coisa ou outra bate. Aí eu falo, nossa, mas eu também já assisti. Eu adoro. Ah, eu sou leitora. Eu também sou. Qual que é o livro que você mais gostou? Eu falo, o que eu mais gostei foi esse. Ah, mas esse eu gostei. Eu falo, pois é. Nossa, esse eu nunca li, mas eu vou ler. E aí a conversa ela vai acontecendo de uma maneira tem que ser natural, tem que ser espontânea. E Sim. muitas vezes, quando eles falam algumas coisas que eu não entendo, eu falo, olha, nunca ouvi falar, você pode me explicar, que eu quero conhecer? Aí, às vezes, quando eu me coloco nesse lugar de ouvir, e eu pego o celular e falo, como é que escreve mesmo? Você pode me mostrar aqui? Aí ele já pega o telefone, aí já mostra, Que amor. aí eu falo, e aí a gente vai construindo essa relação, né? Mas tem que ser Sim. algo muito espontâneo e é algo muito natural. E nem sempre acontece no primeiro atendimento. Às vezes acontece, assim, tem algumas histórias, assim, uns 6 anos atrás, quando nem tinha isso muito de anime, série, Uhum. teve uma adolescente que ela já tinha passado por 6 psicólogos. E aí ela era viciada num desenho, numa série que eu já tinha assistido, que eu gostei. E aí, quando eu falei para ela, nossa, mas esse eu já assisti, meu personagem, né, que eu mais gosto é esse e tal. E ela falou, nossa, eu já passei por 6 psicólogos, nunca ninguém soube do que isso se tratava. Eu falei, pois é, mas eu conheço, mas do que você gosta e tal? E aí a gente vai tecendo essa conversa, né? O importante é construir, amarrar, sabe, assim, linhas. A gente vai amarrando, é como se fosse um bordado ali, sabe? Aí vai tecendo uma conversa, e aí a coisa vai fluindo, e aí esses elementos, eles naturalmente vão acontecendo, assim. Eu já gravei vídeo, obviamente não postei, no consultório com adolescente, a gente fez vídeo, e a gente vai brincando, como se essas conversas, né, essas coisas que vão acontecendo, elas são as metáforas para possibilitar o adolescente falar dele mesmo. Então, às vezes Claro. parece que é uma coisa um pouco superficial, mas não é, porque quando a gente pergunta assim, mas então esse jogo é o jogo que você gosta? Qual que é o personagem que você mais gosta Perfeito. nesse jogo? Aí teve um caso muito interessante de um adolescente que ele era um adolescente com muita dificuldade de falar o que ele sentia na vida. Então ele engolia muito sapo. Então as coisas aconteciam e ele não falava. E aí num dos jogos que ele jogava, o personagem que ele mais gostava era como se fosse era um monstro, era um personagem Uhum. montado no monstro que era um sapo cuspidor de fogo. E aí eu fui utilizando essa metáfora. Então, na vida você engole sapo, mas no jogo, então, você é um sapo cuspidor de fogo,
né? O que que acontece na sua vida que você não consegue fazer isso? O que que você ganha? O que que você perde? Aí a gente vai utilizando dessas metáforas e dessas conversas para poder fazer o trabalho terapêutico, porque aí funciona, não fica chato. Terapia com adolescente não pode ser chato. Tem que ter Sim. profundidade, mas tem que ter riso, tem que ter ironia, sabe? Assim, tem que ter, às vezes, puxão de orelha, e por aí vai, assim. Mas não pode ser chato. Se for chato, o adolescente não fica. Não, Mas isso não é. sensacional. O que não quer dizer que tem sessões que elas são muito profundas, são muito Uhum. tristes, tocam pontos muito profundos, mas não pode ser chato. Se for chato, Claro. o adolescente já é rodeado de adultos chatos. Sim. Então, se terapia eu for um adulto chato, que repete o modelo lá fora, eu não vou conseguir fazer a troca, né? O eu e tu, né? Que é Nossa, tão importante. que reparador isso, Lu. Me veio assim, tipo, a tua adolescente, a Lu adolescente, teve alguém assim? Teve alguém assim, uma figura assim, que te Não entendia? teve, não teve. Foi por isso que eu sinto que eu fui desenvolvendo essa habilidade. Eu fui uma adolescente, eu fui uma criança muito livre, muito criativa, que brincava sozinha, olhava para as nuvens e fazia, sabe, via bichinhos no pé de goiaba, ficava horas brincando, né? Mas quando chegou na adolescência, eu fui uma adolescente com muita baixa estima. Uhum. Então, nada do que eu fazia eu achava que era bom, que era o suficiente, achava que todo mundo era melhor do que eu. Então, eu fui uma adolescente que vivia esses conflitos internos o tempo todo. E durante muito tempo eu achava que eu era a única adolescente que vivia essas coisas. Eu era, tipo assim, eu sou a única que tem problema, não é possível. Eu não sou normal, todo mundo é, né? Ninguém vive esses conflitos. Só lá na frente que eu entendi que essas coisas eram processos da vida. Mas nunca Comum. ninguém chegou e falou comigo, não, que isso é caraminhola, né? Deixa disso e tal. E aí, quando eu resolvi fazer psicologia, e eu queria fazer psicologia para trabalhar com crianças e adolescentes, assim, eu desejava ser esse alguém que pudesse escutar, sabe? Que pudesse estar com o adolescente e poder dizer para ele, ô, você não é um ET, tudo bem você se sentir a pior pessoa da face da Terra, faz parte, mas isso não é verdade, né? Então, é Demais. muito nesse lugar que eu me coloco Nossa, como demais. adolescente. E provavelmente por tu ter atravessado por dentro esse lugar, né? Profundo, assim. Nossa, super forte. Porque a tua Sim. adolescência não foi tranquila, não foi linda. Não, não foi linda, muito pelo contrário, foi bem complexada. E na escola, como foi pra ti, assim, a escola, né, no período da adolescência? Então, eu não fui uma adolescente que sofri bullying, por Uhum. exemplo, fiquei isolada, eu tinha amigos, eu fazia esportes, mas eu era muito insegura. Eu acho que o maior bullying que eu sofria era eu comigo mesmo, sabe? Ah, Assim, era eu comigo mesmo, assim. Mas eu tinha uma turma de vôlei, fiz esportes, É, assim, não tive nenhum problema. Meus pais são muito legais, meus irmãos, mas eram conflitos inerentes à minha autocobrança, à minha autoexigência, de não conseguir enxergar aquilo que eu tinha de bom, né? Que ah, aí vem dentro, da construção da minha personalidade. Então, esses conflitos, eles eram mais internos, né? Mas se a gente não trabalha esses conflitos internos, a gente começa a ver o mundo de uma maneira muito dura, né? sim. Da gente com a gente mesmo, né? Então, nossa, eu demorei muito tempo para poder ganhar autoconfiança, de poder acreditar em mim. Isso foi, sabe, ao Eu ia longo te da perguntar isso. vida, das experiências da vida, Eu ia te né? perguntar isso, tipo, teve algum ponto de virada, né? Claro que não é sempre um ponto, mas teve algum, assim, que tu percebeu, assim, isso me ajudou a me enxergar com outros olhos? Foi quando a vida, né? A possibilidade de poder arriscar na vida, das pequenas coisas, por exemplo, assim, quando eu comecei a fazer psicologia, comecei a fazer os estágios, tive meus 2 filhos, casei,
comecei a desenvolver mais responsabilidades, né? Tive algumas situações ao longo da vida muito difíceis também, né? Que foram me fazendo ter que amadurecer, né? Ah, E ter que acreditar na minha força, de ter que acreditar que eu sou capaz e que eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu valor, né? E que não adianta eu, assim, né? Anos e anos e anos de muita terapia, né? terapia. Até hoje, né? Porque é muito engraçado, porque às vezes a gente acha que a gente superou algumas coisas e de repente a gente se pega numa questão que a gente achou que já tinha superado, né? Total. Ela volta com uma roupagem nova, né? Isso. Então, assim, é a própria vida, assim, é viver a vida mesmo, as adversidades, né? Ter as redes de apoio, e, sabe, assim, não tem jeito, né? A gente aprende na relação com a vida. Isso me ajudou, porque me tirou um pouco dos pensamentos, das ideias, dos devaneios, daquilo que eu achava que eu era. Que legal. E aí, na vida prática, no aqui e agora, sabe, na relação direta com a vida, eu fui encontrando e desenvolvendo e me conhecendo de uma outra forma. Sim, se enxergando de outro jeito, né? A lente vai mudando, assim. E a lente vai mudando, vai Que mudando. Para demais. você ter ideia, olha só que coisa. Isso eu acho muito interessante, eu dou esse exemplo para os adolescentes. Quando eu era mais nova, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Então, na minha época, né, tinha secretária eletrônica, né? Era aquele Uhum. telefone de Sim. disco, aí tinha secretária eletrônica. Eu morria de vergonha de gravar mensagem na secretária eletrônica. Então, o que que eu fazia? Eu escrevia o texto. Oi, meu nome é Luciana, estou precisando falar com você, por gentileza me retorne. Aí eu ligava, a secretária, deixe seu recado após o sinal. Eu pegava e lia. Eu lia o bilhete. E Uhum. foi assim durante muitos anos. Mas a vida, né, me colocou num lugar que eu tinha que começar a falar, que eu tinha que Né? começar a improvisar. Nem sempre a gente tem o texto antes. E eu fui desenvolvendo essas habilidades, foi melhorando a minha oratória. Ainda tenho muito que desenvolver ainda, mas eu sinto que hoje eu já consigo contar algo, eu já consigo falar, não preciso ler mais. E a vida é Sim. assim, a vida é assim, às vezes a gente não tem a possibilidade de fazer rascunho, né? Então, Nossa. quanto mais é corajosa, confiante, é, eu consigo ir, sabe? Tipo assim, vai do jeito que der, com muita Isso. responsabilidade, mas vai, Mas né? E aí, vai. mas vai. Então eu tô É, indo. eu acho que esse lugar de vai, a gente tem um momento da vida assim que a gente precisa se fazer isso, né? Esse movimento de vai, né? Só Sim. vai. Eu queria, até tu falou de coragem, né, Lu? E eu queria te perguntar justamente assim, hoje, nesse momento que tu tá vivendo, assim, qual o teu maior medo? Bom, meu maior medo hoje é algo que não deveria ser um medo, mas eu acho que é algo que, assim, na verdade, eu sou uma pessoa, no geral, eu sou muito medrosa, assim, com pequenas coisas. Então, por exemplo, assim, ainda não dirijo em estrada, né? Porque mas tenho medo às vezes de escuro, sabe? Assim, eu tenho uns Uhum. medos, mas esses não são aranha, por exemplo. Essas coisas assim são medos ainda um pouco, sabe, infantis e tal. Mas o meu maior medo, que não deveria ser um medo, e eu acho que isso tem algo que a gente pode aprender, que é o medo da morte, né? Igual, por exemplo, hoje, né? Eu sou uma mulher solo e tenho 2 filhos, né? Então eu tenho essa preocupação, né? De um dia eu faltar pelos meus, né? Faltar com os meus filhos, assim, né? Então esse é o medo, mas a gente não deve temer a morte. A gente deve aprender com a morte. A gente tem que viver a vida, né? Assim, eu acho Sim. que é algo que tem um ensinamento aí e é algo que eu tenho procurado entender melhor. Eu tive um Covid esse ano, no mês de junho, que foi um Covid muito agressivo, não foi um Covid gripal, assim, com sintomas de gripe, mas foi um Covid que me derrubou fisicamente. Então, como eu sou uma pessoa motora, que produzo, que faço, eu brinco, depois a gente vai elaborando, eu senti assim que o meu fiel escudeiro, que é o meu corpo, me deixou na mão, porque eu não tinha força para fazer nada. E isso me trouxe um abalo na relação com a vida, que até hoje eu tenho, né, refletido e tenho buscado trabalhar isso
porque eu quero, né, eu desejo me conectar com a vida, né? A gente tem que aproveitar a vida, que é agora, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, aproveitar pequenos momentos, estando presente, né? Então, nesse tema, né, hoje, quando você fala qual é o meu maior medo, é esse, mas eu acho que é o medo de muitas pessoas, né? Assim, Nossa, muito, né? E é muito interessante que até no primeiro episódio, numa conversa com a Renata, uma amiga, a gente também conversou sobre isso e o quanto esse medo é comum a nós mães, assim, esse medo de faltar, né? E esse medo para mim também ficou muito maior na pandemia, né? Parece que a morte, tipo, ela ficou gritando com a gente ali, né? Então, assim, não é simples de lidar, sim, não, né? E a morte faz parte da vida, a gente precisa falar dela, né? A gente precisa sim, incluir ela no assunto, assim. Então é interessante, é pesado, sim, claro, sem dúvida nenhuma. e se a gente for parar para pensar, a gente morre um pouquinho todos os dias. Poxa, Morre, né? Morre sonhos, morre velhos padrões, né? Morre coisas dentro da gente, né? Então, relações. relações, né? O tempo inteiro, Muito. né? E Então, assim, pode falar. não, eu ia dizer, né? Por isso que a morte faz parte da vida, né? Porque a gente olha pra morte sem aquele olhar assim, ah, poxa, tipo, aquela pessoa, daí não falando da morte, morte, mas da morte, assim, acabou aquela relação. Mas o que que começa dali? Né? O Sim, que que começa quando a morte chega? Tipo assim, é muito interessante olhar para a morte com outros olhares, assim, né? Eu acho que ajuda a gente, o medo perder um pouco dessa força, assim, sim, sim. né? Eu sinto isso, assim, mas sim, é um assunto super forte, assim, e como tu lida, né, a partir disso com o envelhecimento, né, com o teu envelhecimento, como tu lida com isso, assim? Tipo, passou dos 40, como que foi pra ti, né, essa virada, assim? Te falar que isso nunca foi um problema, assim, para mim, pensar sobre isso, de que eu vou envelhecer, eu vou vivendo as fases, né? À medida que elas vão acontecendo. Eu não tenho medo de envelhecer. Assim, não é uma coisa que me incomoda, que bate na minha porta. Eu estou mais preocupada, na verdade, nesse momento, que é uma pendência que eu tenho comigo mesma, é de me cuidar para eu poder chegar lá na frente com qualidade de vida. E isso para mim foi muito marcante quando esse ano eu vi um show do Ney Matogrosso, com 80 anos, que vitalidade no Nossa, palco, requebrando, que energia. Tive a oportunidade de realizar um sonho esse ano, que foi ver a Maria Bethânia também. ah, tu Que assistiu? vitalidade! Teve um show dela aqui em Belo Horizonte na semana passada. E eu acho que é Nossa. muito interessante, sabe? Porque eu acho que o envelhecimento, ele não é um tema para mim, porque eu estou num momento assim que eu estou num movimento voltado para a vida, sabe? Assim, esse ano, por exemplo, apesar de todas as dificuldades, de todas as questões que a gente está vivendo, tanta polaridade, tanta coisa pesada de sobrevivência, eu consegui realizar dois sonhos que para mim foram coisas assim muito marcantes. Um foi ver as baleias em Onde? Abrolhos, em Abrolhos. Gente, é uma Eu coisa que tenho um vale a sonho também. pena. Ano que vem, eu quero ir passar 3 dias em alto mar e eu quero juntar um monte de gente que quiser ir para a gente poder ver, porque foi uma experiência mais maravilhosa. Eu não vou dizer que é a mais maravilhosa da vida, Mas mas uma é, das. mas lindo. Não, mas foi maravilhoso. Foi algo assim, totalmente, eu vou usar uma palavra psicodélico, porque a gente ficou horas em alto mar. Abrolhos fica em Prado, no sul da Bahia. Então, Hum. todo ano, eu não vou saber direitinho, mas eu acho que de julho a novembro, elas migram para poder acasalar, ter filhotes Aham. nesse período. Então, Hum. a gente entra num barco e fica 3 horas entrando em alto mar e a gente começa a ver as baleias ao longe. E as baleias, gente, foi uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. O próprio arquipélago de Abrolhos, o mar azul, tem muita coisa bonita, sabe, no mundo que a gente não Tem. é perto da gente. E aí eu falo que foi psicodélico, porque eu mergulhei pela primeira vez debaixo do mar, com aquele tanto de Ah, peixe colorido,
as correntes, né, indo e Nossa, vindo. E na volta foi algo tão bonito que eu vi, por exemplo, arco-íris em alto mar. Tinha um nossa, arco-íris no alto mar, porque estava chovendo. Aí do outro lado tinha o pôr do sol. Aí do outro lado já estava aparecendo a lua e baleia pulando. Estava aparecendo nossa. então, talvez eu não esteja sentindo esse tema da velhice como algo ruim, porque eu estou no momento que eu estou, sabe, assim, eu pude ter a oportunidade de viver esse sonho, né? O Milton Nossa. Nascimento, né? Ele fala, né? Ah, Os sonhos não envelhecem, né? Então, sim. para mim foi algo muito nutritivo, né? Ver o próprio show da Maria Bethânia, né? Então, talvez eu tenha vivido cada fase, né? Como se ela fosse uma amiga, né? Que chega, né? Tem até um poema muito bonito do Rumi chamado A Casa de Hóspedes, que fala das emoções que vão chegando e a gente tem que, cada emoção que chega, a gente tem que abrir a porta da casa, sabe? E dar as Uhum, boas-vindas, porque elas fazem parte. E eu sim. acho que é em cada fase da vida, entendendo que tem muitas coisas que são muito difíceis e muito sofridas, né? Eu acho que o sofrimento, assim, não tem nem o que dizer. Tem muitas pessoas sofrendo hoje em dia, né? Nossa. Muitas pessoas sofrendo. Então, eu estou dizendo assim, né? Eu estou vivendo um momento de muitos desafios, mas não estou vivendo um momento, nesse momento atual, aqui agora, Tá, sofrimento, né? Então, por isso que a minha fala está dizendo nesse sentido que eu não tenho sentido a velhice, porque eu estou no momento de viver os sonhos, de aproveitar as demais. oportunidades, sabe? Ver as baleias, me falou, gente, tem muita coisa boa no mundo, sabe? Vamos, né? Se permita, né? Claro Eu que não sempre dá para. tive. Não, eu sempre tive esse sonho, tu falou isso assim, me reavivou assim que eu falo isso pra Aurora, minha filha, que é um sonho infantil meu, assim. Eu sempre quis ver uma baleia de perto. E eu tenho uma coisa assim que eu fico assim imaginando, mas será que ela é daqui até ali? Será que ela é maior que tal, tal? Sabe, será que ela é desse tamanho aqui? Eu queria muito ver de perto. Eu acho que é uma coisa muito surreal, assim. Sempre quis. Mas olha, eu fui com meus pais, né? Meus pais, eles já estão com 72, 73 anos e eles têm sido meus companheiros. Minha mãe sempre sonhou, sempre adorou viajar. E eu sempre, não vai dar para ir e tal. Agora eu virei a companheira da minha mãe e do meu pai para viajar. Então eles toparam essa viagem, eles foram comigo. Aí tava lá os dois no barco, né? O barco balançando para um lado e para o outro e tal, um frio e tal. E eu lá, nossa, eu tava igual uma criança, a Demais. ponto do meu pai falar assim, Luciana, eu nunca te vi assim, com tanto brilho, com tanta energia. Nossa, você é muito legal. Então, Que quando a gente lindo. realiza os sonhos assim, né? A gente acha que ativa na gente todo, sabe, toda aquela energia, aquela magia, sabe, aquela coisa que preenche, que nutre. Então eu E atrás, recomendo o ano né? que vem. Eu É, adorei, eu adorei. E o outro sonho, dois tu falou que realizou, eu quero saber o outro. Maria Bethânia. Ah, tu Eu sempre quis fui ir. no show da Maria Bethânia semana passada. Eu sempre quis, nunca tinha tido oportunidade. E é Maravilha. assim, show da Maria Bethânia é assim, quando abre, acaba em 3 minutos, 2 minutos. E aí eles falaram que ia abrir um lote extra. Tipo assim, Aham. dia 27 de outubro, meio-dia, eu já estava com o telefone na mão. Deu meio-dia, eu consegui comprar o Ah, tu já ingresso. E eu sabia fui, que ia. já sabia. O primeiro lote eu perdi. Hum. E aí, na hora que falou que abriu o extra, eu fiquei sentada. 11 eu botei relógio e tal, e eu consegui comprar, fui sozinha. Nossa, ela é muito maravilhosa. Então, é muito bom realizar os sonhos. Muito. Eu tenho pensado muito nisso que tu trouxe de ir sozinha, né? De fazer programa sozinha, porque a gente, quando tem filho, né? O companheiro, companheira, enfim, a gente às vezes acaba fazendo muitas coisas junto, né? Como que é pra ti, né? E como foi ter ido sozinha, ou se tu já tinha feito isso? Como tu te sente ali sozinha, né? No meio daquela multidão que não tá sozinha. Vou falar uma coisa que talvez pareça rude, mas nós somos seres sozinhos. E a gente vai agregando, agrupando com outras pessoas, e é maravilhoso estar junto com os filhos, estar junto com as famílias, mas é muito importante que a gente não perca esse olhar
do nosso caminho de individuação, para que a gente consiga fazer esses movimentos. Mas não é fácil. Ó. Eu casei com meu primeiro namorado, fiquei junto com ele durante 25 anos. Então, com 42 anos, eu separei. E era tudo muito junto. Família, eu sempre muito família. E aí, quando eu separei, né, eu tive que me reinventar. Um Uhum. processo muito sofrido, muito difícil, né? E, né, já em processo de superação, já vivi muitas coisas dentro disso. Claro. E aí, até então, até esse ano, eu ainda não fazia nada sozinha. Fazia com uma amiga, com, né, com minha mãe, com meu pai, etc e tal. E aí você não vai acreditar como que eu aprendi esse sozinho. Hoje eu tenho três grandes amigas que eu fiz depois que eu separei, que são amigas do meu trabalho, que elas são mais novas que eu, muito mais novas. Uma tem 33 e duas têm 28 anos. E elas conseguiram me levar esse ano para um festival que eu nunca tinha ido, chamado Breve, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, com palco. Foi o primeiro evento pós-pandemia. Quer dizer Tá? que a gente ainda está, né? Mas Sim. assim, na hora que abriu um pouco. E aí tinha show da Ludmilla, Glória Groove, aí tinha também o Grande Encontro, Ney Matogrosso, Pitty, Ah, foi vários, aí que tu viu vários, ele. vários maravilhosos. Foi aí que eu vi eles. Assim, e aí quando eu cheguei lá, lotado, assim, né? Crise de ansiedade, né? Imagina, mais de 60, 100 mil pessoas e tal. Claro. E aí, duas sumiram e eu fiquei com uma, estava com uma outra amiga dela, e eu desencontrei delas no meio do show da Pitty, com 100 mil pessoas. E aí era assim, eles abriam um palco, aí de repente aquele tanto de gente para um palco. Aí ia ter um show de eletrônica, não sei aonde, e um monte de gente estava tendo o show da Pitty. Eu desencontrei. E aí, o que que eu podia fazer ali naquele momento? Eu fiquei ao fundo, parada, segurando a minha bolsa, ninguém mexeu comigo, o povo tudo chorando, né, da geração das Sim, minhas amigas, porque a Pitty, né, marcou toda uma geração. sim. E eu fiquei parada ali e falei, gente, e aí? O que eu posso fazer? Eu me perdi, estou aqui sozinha no meio. Deixa eu sentir, como que é isso? Né? De estar aqui no meio e tal. E aí eu fui sentindo que é totalmente possível estar sozinha, num ambiente perdida. Claro que, né, eu na minha idade, né? Não diria isso, né, para pessoas muito mais novas que eu não faço Claro. casa, né? De toda aquela, né? Estou contando a minha experiência. E eu fiquei lá tranquila, serena e tal, esperei o show parar. Aí lá não pega sinal de celular, mas o universo conspirou a favor, consegui combinar o lugar com a minha amiga, encontrei e fomos assistir o show do Ney Matogrosso. Esse foi para mim o maior aprendizado. Depois disso, eu entendi que eu posso fazer coisas sozinhas. Aí eu já fui, não, não faço muitas coisas sozinhas, mas eu já fui no show de dança da Débora Coker, que teve aqui em Belo Horizonte, Que demais. maravilhoso, né? Demais. Maravilhoso. Fui no show da Maria Bethânia sozinha, e agora eu sei que eu consigo ir, mas é muito melhor acompanhado, né? Claro. Mas também é possível ir sozinho, Mas né? eu Porque adorei não, uma. Não, pode terminar. não é isso, é porque é bom estar junto, mas é bom estar com a gente mesmo, assim, da- Muito. não esquecer daquilo, né? Não esquecer de qual que era o meu sonho quando eu era criança, antes de eu conhecer, né, o meu marido, antes de eu conhecer meus filhos, antes da minha vida se desenhar dessa forma, né? Como que eu posso alimentar, né, esse sonho que eu tinha lá atrás, né? Então, quando a gente faz isso, a gente conecta com algo muito profundo da gente mesmo. É como se a gente, sabe, assim, desativasse uma memória, sabe, alimentasse um sonho, né? Muito. Então, isso é bom, isso é bom. Muito. Eu achei maravilhoso o que tu trouxe. E principalmente assim, pra quem já teve, né? Crise de ansiedade, assim, né? Eu me coloco aqui, sabe? Que sim, já tive. Eu achei maravilhoso. Tu disse assim, ó. Deixa eu sentir, né? Antes de qualquer. Não tinha nada pra fazer ali, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu sentir. Cara, isso é tudo. Pra tudo na vida, né? Tá, deixa eu Sim, sentir isso aqui. isso. E vai ter momentos que às vezes a gente não vai dar conta. Igual teve um show do Gilberto Gil aqui recentemente, que eu fiquei com muita vontade de ir, mas era nesse. Eu fiquei com uma memória do festival que eu fui, Tá?
e eu achei que ia estar muito bagunçada e tal, e eu não consegui nenhuma companhia e eu não fui, não me senti, não me senti confiante para ir. Né? E tá tudo bem, tem vezes Tudo que a gente bem. não vai dar conta. Eu já fui no da Maria Bethânia. Depois eu ressignifiquei o próprio Mineirão, porque eu fui no show do Milton Nascimento, Nossa. que teve recentemente também, que uma amiga minha me convidou, eu já tinha acabado os ingressos, aí um amigo desistiu, aí ela me convidou, eu fui com ela e não conhecia mais ninguém. Eu fui com a turma dela, uma outra aventura. Aham. Consegui sobreviver, fiz novos amigos, foi maravilhoso, sabe? Então, assim, às vezes a vida vai te ensinando, né? A vida Sim. vai te ensinando, né? Não, esse ano tu zerou a vida, né, Lu? Porque tu assistiu uma galera maravilhosa em show que é zerar a vida, né? É verdade. Nossa, Tenho muito. que, meu potinho dos sonhos desse ano tá bem cheio, tá bem cheio. Eu acho que só assim para eu poder aguentar os desafios que eu tive esse ano. Eu acho que 2022 foi um ano pesado de forma geral, né? Foi um ano muito pesado, muito assim, né? E principalmente assim um ano em que a gente viu um lado muito ruim do ser humano, né? Independente para além, né? Que eu acho que nem é o caso de entrar nessas questões políticas, não estou nem dizendo isso, mas eu estou dizendo do que aflorou, Mas né? sim, Disso, aham, né? A gente conheceu um lado muito ruim de muitas pessoas, sim. né? Então a gente precisa, eu até fiz um texto esses dias no meu Insta falando que a gente tem que parar de normalizar esse cenário de violência com as crianças e com os adolescentes, Eu né? Os li. pais estão xingando dentro de casa, os filhos estão aprendendo, né? Então a gente tem que parar com isso. Não, isso não é legal, isso não é bom, né? A gente tem que trazer para as narrativas, para o dia a dia da casa, essa possibilidade de falar do respeito, das opiniões diferentes. Olha, eu não concordo com isso, né? Eu estou sentindo dessa forma, mas a gente não deve desrespeitar o outro, né? Então, eu sinto que foi um ano muito pesado, né? Também por isso, né? Muito, Muitas agressões verbais, muito desrespeito, né? Então, isso pesa, né? Isso pesa. muito, muito. E a gente vê isso refletindo aí nas escolas, né? As crianças, muito assim, muito intenso, trazendo para dentro de casa coisas muito sérias, assim, né? Meu pai disse tal coisa, minha mãe, não sei o quê. Tu fica um pouco congelado, assim, né? De ver teu filho chegar contando uma coisa tão séria. Pois é, mas quando tem, eu trabalho numa escola e quando tem alguma questão com a escola, os pais estão muito agressivos com a escola, com a comunicação com a escola, de uma maneira geral com o Sim, outro, sim. e isso reflete nos filhos, Tu vê né? como Então, tá. mesmo, Não, isso sempre existiu, né, Lu? O que parece ser que aflorou a coisa, tá? Tá tudo com lente de aumento esse ano. Mas sempre exatamente. existiu. Sempre existiu, mas parece que abriu a comporta. Tipo assim, tá amplificado, tá Nossa, amplificado. Os ânimos estão aflorados, muito. estão aflorados. E eu sinto que a única maneira possível da gente poder reverter isso são as pessoas olhando para dentro, olhando para o que elas estão sentindo, se trabalhando, se cuidando, se acolhendo, né? Sabe, aquilo de um dando apoio para o outro, sabe? Mais compreensão, entender aquilo que me faz, às vezes, estar tão reativo, né? Porque Sim, o outro muitas vezes, né? O outro, ele pega pesado mesmo, né? Às vezes, com certeza, mas eu não posso ficar culpando o outro. Eu tenho que não, olhar o que que o outro desperta dentro de mim que me faz sentir isso e como que eu respondo a isso. demais, demais, Lu. O mundo tá precisando muito de terapia. Muito, Total, muita totalmente. terapia, muita meditação, muita Muita. dança, muita poesia, Sim, de arte, né? natureza, arte, muita Eu, natureza. eu até não vou, não vou entrar nisso porque eu não vou saber repetir as palavras do texto que eu li, né? Porque eu não tenho essa facilidade. Mas assim, eu li um texto hoje assim que muito interessante, que falava do quanto a gente
automaticamente desvaloriza a arte. E ele começa falando do crochê, que a gente fala assim, trabalho de vovó lá, o crochê das vovós, sabe assim? Tipo, de um jeito desvalorizando um trabalho que fala da expressão da gente. Porque a arte é isso, né? Ela consegue expressar aquilo que tá dentro. Então, assim, um texto muito bonito que eu li, me tocou bastante, porque, sim, a gente desvaloriza esses lugares, assim, sabe? Desvaloriza. Sim. E a arte, ela é um caminho de cura mesmo, né? De cura do olhar, de cura da beleza, da expressão de si, né? Então, por exemplo, né, falando do trabalho com os adolescentes e com as crianças, às vezes eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo, mas se a gente pede, por exemplo, então expressa através de um desenho, né? Vamos fazer uma colagem, a gente, sabe, assim, dar voz para esse mundo interno, né? Eu amo, Então, né? você ama, né? Eu sou muito suspeita nisso aí. E o que é mais interessante, por exemplo, assim, tem a arte, né? A arte em si, mas tem o trabalho de arte nesses processos de autoconhecimento, que o mais bonito não é a estética, é aquilo que sai, pode ser um ponto, mas aquele Uhum. ponto pode dizer tanto, pode significar tanto para o outro, que ele vira assim, né? Infinitas possibilidades, né? Eu tenho 39, né? E eu digo assim que eu só desbloqueei isso de verdade esse ano, né? Na formação contigo e com a Fátima, né? De Gestalt, que foi esse espaço que eu tive de dizer assim, ó, não interessava se aquele meu desenho, meu traço estava bonito, mas o que que aquilo, onde chegou, sabe? E eu percorri esse caminho para só no final olhar e dizer assim, ó, então era isso, sabe? Porque enquanto eu fazia, eu dizia, ai, que coisa horrível. Sabe? Surgiu muita coisa. Quando eu fui me permitindo, as coisas foram, sabe, foi abrindo, assim. Como isso é bonito, né? Isso é bonito, né? Muito bonito. O tagarelar vem desse lugar, né? De muita conexão com a criança que eu fui. E eu, por isso, queria te perguntar, não queria deixar de falar disso. Qual é o teu sonho de criança? O que que tu imaginava, assim, na tua infância, que era o teu sonho, assim, que tá vivo aí dentro? Nossa, é interessante você perguntar isso, porque tem muito tempo que eu não me pergunto isso. Mas, assim, eu sempre fui muito, quando eu era criança, eu era muito, muito fantasiosa, muito imaginativa. Então, imagina só, o meu sonho de criança, morando numa cidade do interior de Minas Gerais, quentíssima, era fazer patinação no gelo. Nossa, vem pra cá! O que, obviamente, né, não se realiza. Se fosse nos tempos atuais, até teria mais possibilidades, né? Mas, assim, eu poderia dizer o meu sonho hoje. Talvez eu consiga dizer mais do que o meu sonho de Criança. criança, assim. Mas, assim, o meu sonho mesmo de criança, assim, eu sempre quis ter família, ter filhos. Isso era um sonho que eu tinha quando eu era criança. Mas eu tive muitos sonhos, assim, patinação no gelo. Depois eu queria fazer ginástica olímpica. E aí, enfim, né? Essas coisas não aconteceram. Mas o meu sonho hoje, meu sonho, é ter ainda um espaço terapêutico para adolescentes e famílias. A gente vê hoje muitas clínicas, muitos espaços terapêuticos para crianças. O meu sonho hoje é ter um espaço para adolescentes e famílias em que nesse espaço vai ter um grande ateliê de arte. Nossa, que o universo te ouça. Te ouça. Sabe? Tem uma mesa grande, sabe aqueles ateliês com as prateleiras com muitos materiais, bandeirolas de pano e tal, em que as famílias e os adolescentes possam sentar, por exemplo, e fazer arte juntos, né? Sim, E ter um família. espaço terapêutico e ter um espaço para trabalho de grupo. Hoje esse é o meu grande sonho Ah, profissional. sim, mas que realize! Que lindo, Lu. Lu, eu amei, tô amando conversar contigo. Adoraria que essa conversa continuasse num bar, na beira da praia, lá nas baleias. Mas a gente tem um tempo a cumprir e eu quero te fazer, assim, uma última pergunta, assim, né, que eu acho que é muito de ti, assim, né?
Eu queria que tu me contasse qual, qual que é o filme, assim, favorito, que mais te toca, tá? E de que forma esse filme tu consegue conectar com a tua vida, contar um pouco de ti, que nem lá os adolescentes, né? Que nem eles lá te Sim. contam da série, né? E como eles veem o personagem, assim, como que é pra ti, assim, esse filme na tua vida? Nossa, tem alguns filmes que eu gosto, assim, mas eu quero destacar um, mas eu sempre confundo a primeira palavra do filme, mas pesquisando vocês conseguem descobrir. Chama A Incrível ou a Vida, não, lembrei, o nome do filme chama A Secreta Vida de Walter Ah, Mitty. não! Foi o filme do meu grupo esse ano! Foi o que eu indiquei. Eu acho esse filme de uma Conte. sabedoria. Ele nem é um filme muito conhecido, mas ele é de uma sabedoria, porque ele conta, obviamente eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar só um pouquinho. É isso que você quer que eu conte rapidamente? Pode, porque. E assim, ó, eu sou a doutora spoiler. Eu amo spoiler. Eu sou uma pessoa estranha, porque eu amo spoiler. Mas eu já assisti, né? Enfim, fiz o trabalho disso. Sim. Então, conta a história de um homem maduro, né, que a vida levou ele por uns caminhos que não eram os caminhos que ele sonhou para ele, quando ele era criança, quando ele era adolescente. Então, ele começa o filme numa vida muito chata, burocrática, em que ele é um bom executor naquilo que ele faz, e só que, como ele não viveu a vida do jeito que ele desejava, ele vivia isso na cabeça, na mente dele. Então ele fantasiava, e o filme é muito interessante porque vai mostrando essas fantasias, esses devaneios dele. E aí acontece uma questão específica no trabalho dele, né? E que ele precisa descobrir onde que um negativo de um filme sumiu. Então ele sai ali do quartinho lá do porão, onde ele revelava né, os filmes de uma revista que era presencial, e ele tem que ir atrás desse negativo. E aí ele vive uma grande aventura, e nessa grande aventura ele vai se reconectando com os sonhos, com os desejos dele, e aí os pensamentos que antes eram de aventura que ele tinha, é isso que eu acho fantástico no filme. À medida que ele vai vivendo a vida dele, que ele vai indo, né, para esses desafios, os pensamentos eles vão diminuindo e ele vai vivendo a vida real ali, ó. Ele passa a ser um protagonista da vida dele. Ele deixa de ser um protagonista dos sonhos e passa a ser um protagonista da vida dele. E, e o filme, nossa, o filme é muito lindo. Eu não quero dar Linda. spoiler, porque eu quero que vocês assistam, porque ele fala da quintessência daquilo que é mais essencial e que não necessariamente precisa ser fotografado, precisa ser vivido. Nossa. Então, esse, para mim, é um Nossa. dos filmes mais E tem uma maravilhosos. cena, né? E tem, inclusive, uma cena que ele, né, tá na montanha e tem um fotógrafo que tá ali, né? E vê enfim, um animal para tirar a foto e ele fala, tu não vai tirar foto, né? E o fotógrafo fala que ele tá fazendo a fotografia só com os olhos, né? Diz Que é os olhos. tem, que tem coisa que só merece ser captada pelo olhar ali, no instante, no momento presente. E isso é fenomenológico, isso é o aqui e agora, isso é o que a gente tem que buscar na vida todos os dias, de viver a vida do jeito que ela é, desprovidos, né, da cabeça, dos eletrônicos, de qualquer coisa, assim. Nossa, Eu acho que é por isso que eu gostei tanto da baleia, porque a baleia era ali, eu estava ali no alto mar, e a baleia, de repente ela maravilhoso. pulava. Aí tinha uma baleia que perdeu da mãe e ficou do meu lado ali, passou de baixo, e era aquilo, não tinha lugar para nada. Meu celular, inclusive, era ruim, não tinha jeito de tirar foto. Eu falei, quer saber, eu vou olhar. Fiquei amiga Gravar. das pessoas, fiquei amiga das pessoas e falei, você me manda essa foto? Elas me mandaram, mas aquela sensação de ver aquele, sabe, aquele animal naquela potência, eu acho que ali olha o insight. Ao insight, eu fiz igual o fotógrafo, eu fiquei ali com a quintessência E, da vida e nossa, da experiência. maravilhosa! Amei! Olha como tu
mistura a história também. Que lindo. Que bom que tu te permitiu falar, Lu, que tu te permitiu, né? Que aquela menina que precisava escrever para gravar ali, né? Não precisa mais, né? Que ela tá aí agora no mundo. Que lindo te ouvir, te ver. Esse filme realmente é muito bonito. Ele conversa também bastante comigo, dialogou muito comigo, foi muito importante. Lu, querida, da minha parte, eu quero te agradecer por ter aceitado estar aqui. Ah, eu quero muito poder te abraçar pessoalmente, de carne e osso, qualquer dia desses. Te agradecer por tudo, né? Por ter chegado, assim, na minha vida, num momento super importante. E por ter aceitado, assim, caminhar aqui do meu lado, tagarelar um pouquinho, né? E quero te perguntar se tu quer me dizer alguma coisa, se tu tem alguma poesia, algum texto, alguma frase, alguma coisa que tu quiser encerrar, né, a tua fala hoje. Então, eu quero agradecer pelo convite e quero dizer que eu também tive a oportunidade de viver aqui agora a quintessência de te ver falar, tagarelar, né, nesse processo de você de florescer, né, num ato de coragem, de sair da sua zona de conforto, e que eu desejo que você possa tagarelar muito por aí, com coragem, né, para que você possa colocar sua energia no mundo, que ela é linda, com muita coragem mesmo, e se não tiver com coragem, vai. Vai Eu quero igual. fechar minha fala dizendo isso para você, assim, vai, tá bom? E Ah, agradecendo pelo convite. Foi muito legal estar aqui com você. E a gente vai combinar um encontro, sim. Nós vamos ai, combinar, tá? sim, sim, seja na baleia ou seja aqui na patinação no gelo, que pra cá tu encontra. Combinado. Querida, muito, Viu? muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso essa conversa mesmo, de coração. Obrigada, Lu. Um grande beijo pra ti. Eu que agradeço. Um grande beijo também. Tchau, Até tchau, mais. Até a querida. próxima. Até a próxima. Tchau.